na mesma local, no mesmo vasilhame. Então, minha sugestão, aproveitando, Bruna, a sua colocação, chama o farmacêutico. O farmacêutico, ele sabe muito melhor do que o enfermeiro. E eu te garanto que pulsionar uma veia, deixa comigo. Eu, enfermeira, cuidar é comigo. Eu, técnico de enfermagem, eu sei fazer isso. Então, cuidado é comigo. Agora, a manipulação de drogas, aí vai ser para o farmacêutico. Então, eu quero aproveitar. Você que é estudante, você vai manipular tudo certo, mas vamos lutar, cada um na sua. Vamos ficar do lado do paciente, porque do lado do paciente a gente tem uma função assim imensurável, tá bom? Pessoal, enquanto já estamos preparando para o final, viu, gente? Já estamos chegando no finalzinho. Essa pergunta da Jennifer já foi respondida. Nós vamos para a próxima, que é a pergunta da Camila, que já tinha colocado muitas informações, e as perguntas seguem aqui. As pessoas já estão dizendo que já responderam as questões. Eu vou pedir para colocar a pergunta da Camila, né? As pesquisas de satisfação já estão aí, enquanto o técnico que está aqui me ajudando coloca a pergunta seguinte para que eu mostre para vocês, porque são muitas perguntas. A Camila diz o seguinte: com relação a medicamentos pré-quimioterapia, vocês também realizam de acordo com a padronização da instituição ou o médico prescreve de acordo com o seu conhecimento, estudo clínico? Outra coisa, viu, Camila, que eu quero aproveitar. Quando eu fui coordenadora na unidade de oncologia, eu conversei com Valéria, que é a farmacêutica maravilhosa, e disse: Valéria, vamos fazer o seguinte, naquela época, gente, não existia seringa previamente preenchida com solução fisiológica para a manutenção da permeabilidade do cateter. Olha só de que época eu sou, né, gente? Muito tempo. Hoje, graças a Deus, já tem. Então, naquela época, eu pedia para que a farmácia me desse a seringa com solução fisiológica pronta. E, olha, nós conseguimos. Nós conseguimos, percebemos que economicamente era melhor, em termos de segurança para o paciente era maior, porque o ambiente que a farmácia manipulava essas drogas era um ambiente extremamente controlado. Então, todas as pré-medicações, não só a solução fisiológica para a manutenção do catéter, mas todas as prés já vinham prontas. E aí, meu tempo era para ficar ao lado do paciente. Então, eu queria botar aqui essa pergunta de Camila, que diz sobre, não é a manipulação, com relação aos medicamentos pré, então, você faz aquelas drogas que têm reações alérgicas sérias, você usa 4 pré-medicações, vocês também realizam de acordo com a padronização da instituição, ou o médico prescreve de acordo com o seu conhecimento? Quem gostaria de responder essa pergunta para Camila? E até vou pedir desculpa para vocês, que são tantas as perguntas, nós estamos com 257 pessoas conectadas, que às vezes eu vou até colocar mais de uma pergunta, mas, por favor, responda, porque possa ser que o colega não viu. Quem gostaria de responder para Camila? Por favor, acho que eu vou começar, talvez a Gabriela possa complementar, né? Então, na instituição a gente tenta padronizar tudo, tá? Então, a ordem de difusão, as drogas e as pré-medicações, né? E tem algumas situações que é gosto pessoal do médico. Tem algumas situações que o médico gosta mais de um antiemético ou do outro. Tem algum médico que gosta de hidratar menos, algum médico gosta de hidratar mais. Então, a gente coloca nos nossos protocolos as pré-medicações obrigatórias, que essa não vai mudar nada. E nessas que pode ter um pouco de gosto do médico, deixa as 2 opções de 2 antieméticos, por exemplo, para ele escolher qual dos 2 que ele gosta mais, né? Então, um pouco padronizado, um pouco liberdade do médico no que dá, claro, né? A gente teve recentemente uma experiência, isso é a gente e todo mundo, que é a história da ranitidina, né? Que a ranitidina, ela era usada como antialérgico em boa parte dos protocolos que envolviam drogas que davam alergia, né? E foi retirada do mercado, né? Veja só, por aumento de risco de câncer. E tem toda uma discussão se você faz sentido você se preocupar com o risco de câncer no paciente que já tem câncer, mas tudo bem. E todos os protocolos tiveram que ser mudados para famotidina, que nem sempre é disponível EV, e teve toda a discussão, tem que ter famotidina VO ou não, né? E foi um desafio que acho que a gente e todo mundo teve que mudar as pré-medicações por conta disso. Muito obrigada. Gabriela, você quer fazer considerações?
Doutor Diogo falou tudo, é isso mesmo, a gente mantém a padronização, né? Então, é um dos itens do nosso projeto de levantamento de atualização bibliográfica, são as pré-medicações, daquela junta multiprofissional que eu passei. Então, a gente está estudando também se os protocolos têm alto potencial metogênico, médio, baixo, e sugerindo as pré-medicações ideais. E aí a gente coloca um check para o médico assinalar se a gente pode ter uma variável ou outra, a gente coloca um padrão e embaixo ele pode fazer o tique, se ele escolhe o de cima ou de baixo, então ele consegue variar aí entre algumas drogas, mas sem perder o mínimo necessário para ter um controle de reação ou de um controle antiemético. Muito obrigada, Gabi. Pois não, doutor. Só um adendo rapidinho, poxa, eu tenho experiência no nosso hospital de saúde suplementar, no nosso hospital público, né? É claro que o nosso hospital público, a gente não consegue dar tanta liberdade assim para o médico, tá? Então, no nosso hospital público, a gente padroniza, tá? Sempre o mesmo antiemético, tá? Por questão de estoque, de disponibilidade, para ter só um, no hospital não ter vários, né? E também por questões econômicas. Então, às vezes tem antieméticos de potência semelhante, com custos bem diferentes. Claro que a gente padroniza o nosso hospital público de menor custo. Então, no público tem não tanta liberdade assim. Vou colocar. Muito obrigada. Olha só que interessante, né? Essa relação público e privado, né? A Andrea Reis, ela fala o seguinte: o mesmo protocolo pode ter ordem diferente em pacientes com o mesmo tratamento. Doutor, eu vou voltar para você aqui, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu sou enfermeira, eu sei cuidar dos eventos adversos. Agora, quem prescreve não sou eu, não. Doutor, pode voltar, por favor, doutor Diogo, e responder para a Andrea. E, claro, o Renê, por favor, complemente. A Gabriela também, fiquem à vontade. Mas eu quero retornar para você, doutor, e responder para a Andrea. O mesmo protocolo pode ter ordem diferente em pacientes com o mesmo tratamento? Pode, se você fizer um ajuste, tá? Um exemplo que eu tive ontem, tá? Uma paciente recebendo um protocolo chamado FOLFIRINOX, que é um esquema que a gente usa para cólon e para pâncreas, tá? Que nesse protocolo você tem uma série de medicamentos, né? E, em geral, você vai começar os medicamentos com uma oxaliplatina correndo em paralelo com uma dose de ataque de leucovorin, tá? Começa por isso, exatamente você correr os dois medicamentos juntos, porque a oxaliplatina pode ter reação infusional e você está mais pertinho das pré-medicações. Em seguida, você faz o irinotecano nesse protocolo, tá? Esse é o só que eu tive um paciente que recebeu a oxaliplatina num ciclo sem reação nenhuma, e quando foi receber o irinotecano, teve uma baita reação alérgica. E daí ficou a dúvida na minha cabeça. Será que isso foi uma reação à oxali que ele tinha acabado de receber e por algum motivo foi uma coisa um pouco mais lenta? Será que foi alguma relação entre a oxali e o irino? Ou será que foi algo específico do irino? Então, daí eu, no segundo ciclo, eu optei por mudar essa ordem para fazer o irino antes, para colocar ele mais perto dos antialérgicos e para não ter esse fator de confusão de que ordem que teve, né, para ajudar. Então, a gente, casos pontuais, faz esses ajustezinhos mesmo, né? Mas, a princípio, não era para ser feito. A princípio, todos têm que começar igual e, caso a caso, você fazer ajustes. Muito obrigada. Eu queria colocar essa pergunta. Pode falar, por favor, Renê, antes de colocar essa pergunta. Não, só para comentar, porque também tem alguns protocolos em que você não tem uma definição clara da ordem de infusão. Uns você tem mais elementos, e aí o protocolo que o Dr. Diogo colocou é um protocolo que existem evidências que apontam para iniciar com oxali, outras para iniciar com irinotecano, então já remetendo a uma pergunta anterior, já é uma situação em que existem divergências na literatura e é preciso que cada serviço avalie quais são as evidências que ele acha com maior grau, mais adequadas para ordenarem a ordem dentro da instituição.
E, por outro lado, existem outros protocolos em que não existem evidências nenhuma de que A mais B ou B mais A vai ser diferente. E aí fica muito a critério mesmo da enfermagem ou do prescritor fazer essa indicação clara, porque às vezes no protocolo da instituição isso não vai estar pré-estabelecido, mas normalmente em instituições com protocolos, mesmo em situações como essa, há a tendência para se padronizar, mesmo sem nenhuma evidência de qual seria a ordem mais adequada. Tem essa questão aqui que foi dito o seguinte: existe ainda instituições que o enfermeiro manipula os antineoplásicos? Eu posso responder isso daqui, mas de um formato diferente. Eu não sei. O que eu sei é que o Conselho Federal de Farmácia já ganhou em todas as instâncias de que é privativo do farmacêutico manipular quimioterápico antineoplásico. Sendo isso, nenhum enfermeiro neste país pode manipular quimioterápico antineoplásico. Tá certo? Então, eu não sei, mas eu queria até aproximar assim, olha, essa é a função privativa do farmacêutico. Então, o enfermeiro que estiver manipulando quimioterapia antineoplásica, ela está exercendo ilegalmente a profissão, ela pode ter problemas com isso. Então, é muito boa essa sua pergunta, até para estimular todos a, assim, lerem bastante legislação, porque é isso que nos protege, mas também pode nos punir, tá certo? Mas essa pergunta sua é maravilhosa, gostei muito sobre essa pergunta. Temos uma outra pergunta que eu já tinha colocado aqui, e que agora, no meio de tantas perguntas, eu não consigo nem achá-la, mas falando... então, vamos colocar a próxima pergunta, que é a de Natália, que fala o seguinte: gostaria de saber do Renê sobre a atualização do metotrexato, ou MTX, na gravidez ectópica. Nós sabemos, né, que para gravidez ectópica já existia esse protocolo que não é novo, e que, para mim, quando eu administrava isso, inclusive numa gestante com gravidez ectópica, era muito... era uma mistura de sentimento muito estranha, né? Porque gravidez, nascimento, divisão celular, antineoplásico, quimioterapia, é para acabar com a divisão celular. Renê, você poderia falar para a Natália sobre esse tema? Olha, não é uma área muito minha atualmente. Eu vou preferir me abster para não correr o risco de falar bobagem. Uma das coisas que eu aprendi a falar prefiro não falar agora sem um subsídio maior do que... Porque a atualização propriamente dita, eu não trabalhei clinicamente com ela. Muito obrigada, Renê. A sua pergunta foi brilhante. Nós que estamos na prática, hoje eu não estou mais na prática, eu já passo para você, doutor Diego. Nós temos que ter esse hábito. Eu não sei. Agora, não faça. Vai buscar a melhor evidência. E aí, a melhor evidência tem que estar de uma forma fácil para que você consiga. E nem sempre a melhor evidência é pegar o telefone, colega, como é que você faz aí? Talvez não seja. Por favor, fala para a gente, doutor. O uso do metotrexato na gravidez ectópica é uma situação de exceção, tá? Então, quando que você usa esse tratamento? É uma paciente que o padrão da gravidez ectópica é você operar, né? Você opera fora aquele pedaço. E você acaba sendo uma gravidez ectópica na trompa, que é o mais comum, você tira a trompa daquele lado, tá? Só que imagina uma paciente que, por algum motivo, só tem uma trompa, não tem filho nenhum, tá? Se você for operar, você vai tirar a única trompa que ela tem e ela não vai poder mais ter filhos, gestações naturais, tá? Então, você usa o metotrexato como uma forma de terminar a gestação sem operar a trompa, tá? Isso é muito raro. Uma segunda situação que você tem são gravidezes ectópicas no corpo do colo do útero. Então, o embrião se implantou no colo do útero, não no corpo do útero, e para você operar, você vai ter que fazer uma histerectomia. E daí, de novo, acaba com a vida reprodutiva daquela mulher, né? Então, é muito raro isso, né? Eu já fiz algumas vezes, e daí tem sempre uma briga se cabe ao oncologista ou ao ginecologista prescrever isso, tá?
E tem protocolos diferentes mesmo. Tem protocolos que é dose única, tem protocolos que você programa na mesma semana 2 doses e no final da semana você checa o beta-HCG para saber se teve efeito ou não, tá? Isso não é padrão. Cada lugar vai fazer de um jeito, tá? Mas se for ler na literatura, em geral ele fala, pelo menos faz uma e avalia o beta-HCG em 4 a 5 dias, em torno de 7 dias. Se estiver caindo como você espera, não precisa fazer nada. Caindo, você talvez tenha que fazer uma segunda dose. Muito obrigada, doutor, pela sua colocação. O Gleison fala o seguinte: Renê, por gentileza, antes que você concluir, acho que ficou dúvida sobre a manipulação das drogas na mesma seringa. Você quer responder, Renê, sobre isso? Então, vamos lá, por favor. Para fazer manipulação na mesma seringa, primeiro tem que avaliar quais vão ser os medicamentos, né? No caso, foi comentado sobre citarabina e o MTX, então sempre a gente vai recorrer às bases de dados, no caso o Micrometrics, que acaba agregando a base de dados do Trício, que é uma das principais fontes de informações mundo afora, e são fármacos que são antigos, são estáveis, só que a manipulação em conjunto ela vai diminuir o tempo de estabilidade desse conjunto, e falando especificamente por causa de uma intratecal, que a gente já toma todo o cuidado de fazer manipulação sem conservantes. Então, uma das coisas que a instituição vai ter que pensar a manipulação ela consegue ocorrer num período muito próximo, e esse muito próximo, normalmente a gente... a medicação é estável por 12 horas, só que se manipular separado vale por 28 dias, se manipular em conjunto é 12 horas. A gente sempre vai querer falar, não, mas como diminuiu tanto assim a estabilidade, então eu quero pelo menos garantir que entre a manipulação e a administração vai transcorrer 2 horas. Vai ter instituições que é meia hora de diferença, que já está tudo o procedimento indo para começar, dá o start, manipula, chega literalmente quentinho. Vai ter instituições que isso não é possível, porque vem de um outro serviço terceirizado, e aí, porventura, eles vão poder preferir não manipular na mesma seringa, mas isso... Claro, eu estou falando de um exemplo, né, mas vai variar muito do medicamento para medicamento. E tem em algumas situações em que seria muito ruim um possível cancelamento. Exemplo, vamos supor que a gente está trabalhando com um imunobiológico de R$6.000 o frasco, que ele pode ser ser subcutâneo ou endovenoso. Se for endovenoso, você pode agregar um outro medicamento. Você olha na literatura, é estável, eu vou fazer porque já economiza uma administração só. Aí, a hora que você está indo para administrar, o paciente passa mal, começa a vomitar, o médico fala, ixi, acho que eu vou suspender por hoje. Aí você vê que uma vez que você agregou os 2 medicamentos, eles são estáveis por 8 horas. Foi pro quiabo. E aí é uma situação em que, citarabina e o MTX é barato, mas coloca um imunobiológico caro, e aí quero ver quem que vai pagar, porque aí se for convênio já não paga, aí vira um forfé. Então tem quesitos que são técnicos e tem quesitos que são financeiros que a gente tem que avaliar também. Muito obrigada pela sua informação. A Aline fala o seguinte: Lélia, e sobre anticorpos para doenças reumatológicas e inflamatórias, como infliximab, o enfermeiro pode manipular? Excelente sua pergunta, Aline. O tratamento oncológico, felizmente, está evoluindo muito. A legislação não acompanha essa velocidade. Por isso, nós temos que tomar decisões. Quando eu estava fazendo gestão numa unidade e chegou o rituximab, que também é usado para artrite reumatoide e outras doenças, eu tomei a decisão. Como eu tinha decidido solução fisiológica e farmacêutica que manipula, eu disse a mesma coisa vai acontecer com a terapia-alvo, por vários motivos. Um deles é o custo. Nós sabemos que essas medicações são de altíssimo custo. Então, elas precisam de uma manipulação, não que eu não consiga fazer adequadamente. Eu até diria, não consigo mesmo não, quem consegue é a farmacêutica, é ele quem sabe fazer, ele que estudou para isso, ele que está no fluxo laminar, que ele tem um ambiente completamente controlado para isso. Então, eu diria para você, Aline, não importa onde o paciente esteja, são essas drogas que nós já conhecemos, que têm riscos envolvidos na manipulação, na administração, tem custos elevados associados. Quem deve manipular é o farmacêutico. Queria até dizer para você, Amanda, uma coisa interessante. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar como enfermeira, eu trabalhei 3 anos em uma grande instituição aí em São Paulo,
E depois fui para uma maior ainda, só que totalmente privada. E me chamaram para dar uma aula. E naquela época eu estava decidindo quem manipula, é enfermeiro ou farmacêutico. Me chamaram. E aí eu fiquei toda orgulhosa, né? Tão bom quando a gente volta na instituição que a gente trabalha. E a mesa era para dividir em quem defende e quem é contra. Não me falaram qual seria a minha posição. E eu fui lá na minha posição. Toda orgulhosa, feliz, eu disse, olha, quem tem que manipular, a lei nem tinha sido feita ainda, estava ainda em construção. Quem tem que manipular é o farmacêutico. Defendi toda feliz, me achando. Nunca mais me chamaram para fazer palestra lá, que eu tinha que defender o enfermeiro manipulando. Sinto muito. Não estudei para isso. Só que ninguém me contou. E se me contasse, eu sinto muito, eu ia dizer do mesmo jeito. Então, eu continuo dizendo, manipulação é por farmacêutico. Não importa se eu estou na reumatologia, não importa. E é muito bom, Amanda, eu acho ótimo que se você trabalha nessa unidade, é muito bom que você esteja aqui e outras pessoas para entender que não importa onde esse paciente esteja. Pessoal, nós estamos de verdade chegando ao final com 262 pessoas conectadas em pleno sábado. Um orgulho maravilhoso. Muito, muito obrigada a todos vocês. E eu vou avisar que, neste momento, nós temos que parar a pesquisa de satisfação, porque nós temos que começar a nos preparar para fazer o sorteio. Então, você já fez, já preencheu a pesquisa de satisfação e colocou os seus dados? Se não fez, faça agora, porque nós já vamos encerrar, porque a gente precisa saber quem são as pessoas que querem concorrer a um livro que nem foi lançado ainda, a segunda edição do livro de René, de Ordem e Difusão de Quimioterapia Antineoplásica. Então, pessoal, eu gostaria muito de pedir agora para vocês, os palestrantes, por favor, eu vou fazer uma ordem, eu vou pedir para você, Gabriela, fazer as suas considerações finais, para que você diga, faltou alguma coisa que você gostaria de compartilhar, e se despedir. Depois eu vou passar para o doutor Diogo, depois eu vou passar para o doutor René, para que a gente, de fato, conclua a nossa live. Vamos lá, Gabriela, por favor. Primeiro eu vou falar que passou muito rápido, já acabou. Dá para falar desse assunto a tarde inteira, né? Então, fiquei muito feliz de dividir esses conhecimentos com todos vocês. Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Eu acho que esse é um assunto muito importante, né? Falar de farmacocinética, farmacodinâmica, sinergia entre as drogas, a gente consegue efeitos que a gente nem imagina ali na prática. A gente consegue aumentar, né, o efeito citotóxico das drogas, a gente consegue diminuir toxicidade, a gente consegue evitar interações, então é um assunto muito, muito, muito importante. Como toda essa equipe multidisciplinar que está aqui agora, acho que ninguém da área da saúde trabalha sozinho, mas da oncologia menos ainda, então acho que deu para ver, né, na complexidade do que a gente falou aqui, toda a importância de ter uma equipe multiprofissional bem alinhada e bem especializada, né, no caso da oncologia, e acho que a gente representou isso aqui hoje com 3 pequenos representantes de tudo que isso engloba. Então é isso, eu queria concorrer a um livro também. Muito obrigada, Gabi. É muito bom ouvir você e realmente o tempo passa muito rápido. Mas, gente, não acaba aqui hoje, não. Vamos continuar. Por favor, sigam nossas páginas, porque nós sempre teremos profissionais como vocês que estão disponibilizando o tempo de vocês de uma forma totalmente voluntária para compartilhar os conhecimentos. Então, doutor Diogo, por favor, faça as suas considerações finais e eu aviso que nós já encerramos. Vocês podem continuar fazendo a pesquisa de satisfação, mas quem vai concorrer, já encerramos, tá certo? Daqui a pouco a gente vai começar. Por favor, doutor Diogo, suas considerações finais. Eu acho que o tópico aqui realmente é multidisciplinaridade, né? A oncologia é uma das áreas que isso é mais importante, porque é tudo muito complexo e é tudo muito no limite, né? Se a gente faz uma coisinha errada, é muito perigoso para os nossos pacientes. E não tem como, e aqui falando como médico, né, o médico saber tudo. Né? Várias pessoas aí comentaram, olha, duvido que o médico saiba a ordem de infusão, e provavelmente não sabe mesmo. Né? Então é importante nos seus serviços vocês organizarem sessões multidisciplinares, nessa criação de protocolos
envolver todas as pessoas, né? E mostrar para o médico o que vocês, equipe multi, estão agregando. Porque é verdade, tem aqueles médicos que não são tão fáceis de lidar, né? Mas mostrar para o médico que a opinião de vocês, em alguns pontos específicos, é muito importante, né? São coisas que ele mesmo é limitado, que não é tanto o dia a dia dele, né? Isso dá valor para vocês, né? Para os trabalhos de vocês, para a formação de vocês, e no final das contas, quem ganha é o paciente. Muito obrigada, doutor Diogo. Agora eu passo para você, Renê, e dizer o seguinte: antes até das considerações finais do Renê, que é ele que é o responsável, aqui estão os números. Nós tivemos exatamente 177 respondentes, não necessariamente todo mundo estará concorrendo, mas eu vou pegar aqui um número, e esse número é na sequência de quem respondeu. E já eu vou dizer para vocês quem foi a pessoa que ganhou. Esse número que parece que está invertido é número 25. Número 25, eu vou já dizer quem é que foi agraciado com o livro da segunda edição do professor Renê. Então, enruma os tambores. Então, vamos lá. Renê, por favor, faça as suas considerações finais. Eu acho que foi uma conversa muito legal, e dando continuidade nisso que o Dr. Diogo estava falando, também é preciso a gente lembrar que todo profissional começa, né? Então, tem o médico que está começando, tem o farmacêutico que está começando, tem o enfermeiro que está começando, e quando a gente começa, a gente não sabe. Então, os protocolos, eles são muito importantes, desde que a gente entenda que eles são uma base de conhecimentos mutáveis e que precisa ser o tempo inteiro revisado, o tempo inteiro questionado. O que hoje é um fato consumado, amanhã pode não ser. E aí a gente sempre usa aquele velho exemplo do açúcar na ferida. Reinou por décadas, até que caiu por terra, e hoje, para um estudante, você fala em colocar açúcar na ferida, ele fala, você está me zoando, né? E foi o paradigma de uma certa geração, quase. E, por isso, o grande incentivo que eu faço é, para quem está no serviço, documenta. Documenta de maneira sistemática e gera informação, gera subsídio. Porque, às vezes, a gente fica passivo, esperando que alguém venha e traga de bandeja a melhor informação, e, às vezes, a gente não vai encontrar isso. Às vezes, a gente vai ter que se matar para descobrir que não existe uma melhor informação, e a que tem é frágil, e aí a gente tem nas nossas mãos, de quem está lá o tempo inteiro, a oportunidade de sistematizar, de criar cheques, dependendo do local que você atua, do sistema de informação que você atua, você consegue criar cheques, criar abas, que sistematicamente o sistema já vai coletando. E a gente tem uma potencialidade muito grande de conseguir fazer a extração e a mineração desses dados via Learning Machine. Então, a gente está caminhando para uma era em que a gente consegue, nas instituições, sistematizar e pensar para a gente conseguir informações, conseguir dados próprios e gerar evidências que nos ajudam na prática. Então, minha maior dica, que é o meu viés de pesquisador, seria esse, a gente pensar em o que a gente pode contribuir com a literatura, além de só utilizar dela. Maravilhoso. Muito obrigada. Pessoal, esse fechamento eu queria complementar e dizer o seguinte: se eu soubesse hoje o que eu sei quando eu estava na assistência, meu Deus do céu. Mas não adianta, é o tempo, mas o tempo sozinho não faz nada. É ir para a academia, é voltar para o banco da escola, tem que fazer isso, não tem alternativa. Tem que estudar, não tem alternativa. É estudar, é estudar. Então, para finalizar, quero ver, gente, se a ganhadora é uma mulher, tá? Ganhadora, que está aí presente. Se tiver, por favor, escreva aí, tá? Escreva, por favor. Ana Paula Rosária dos Santos. Ana Paula Rosária dos Santos. Você está aí, Ana Paula? Se você estiver, dá um alô aí, só para a gente saber. A gente vai colocar você na mídia essa semana, hein, Ana Paula? Então, responda aí, Ana Paula. Você está aí, Ana Paula? Por favor, responda.
mesmo que a Ana Paula não esteja, ela vai ganhar, tá, gente? Porque nós acertamos aqui desde o início. Nós vamos pegar os dados dela, vamos fazer o contato com a Ana Paula Rosária dos Santos, informar que ela acaba de receber o livro que ainda não foi lançado. Então, terminando, a Ana Paula ainda não conseguiu, mas tudo bem. Tem muitas coisas maravilhosas que vocês estão escrevendo, que eu não vou conseguir ler tudo, né? Então, eu quero agradecer a vocês e dizer que a gente se encontra na próxima. Uma boa tarde para todos vocês, fiquem com Deus, se protejam. Se abrir o barzinho, é uma decisão sua de ir ou não. Então, se protejam, tá bom, gente? Tudo de bom para vocês, uma boa tarde.